Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Graças a Deus, hoje é sexta-feira, né? Chegando aí o final de semana. Deus tem coisas maravilhosas para mim e para você. Por isso, dá um like aí, compartilhe esse link com outras pessoas. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. O tema de hoje é o valor do perdão. O que é o perdão? É o que nós vamos tentar responder aqui à luz da palavra de Deus. E o texto sagrado, como sempre aqui a gente traz para você, está em Colossenses capítulo 3, de 12 a 13. O texto sagrado diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém? Que coisa linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa, ela nos transforma, ela nos restaura. Então a palavra-chave aqui é perdão. Perdoar. Perdoar. Será que você é uma pessoa de perdão? Será que você é uma pessoa que é capacitada a perdoar? Será que todas as coisas na sua vida estão bem resolvidas ou você está cheio de mazelas na sua alma, teu coração está cheio de toxicidade, com amargura, ódio, ressentimento, sentimento de vingança, retaliação dentro de você? A Bíblia Sagrada nos ensina, através desse texto e outros textos da Palavra de Deus, que sem perdoar nós não podemos ser perdoados. Está lá em Mateus 18, a Bíblia disse: do íntimo do vosso coração, vocês não perdoarem aqueles a quem vocês têm ofendido, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará das vossas ofensas. Ou seja, perdoar é o processo de enfrentar responsavelmente as nossas feridas e os nossos ressentimentos. O perdão não é um sentimento, preste atenção, é um mandamento do Senhor. Eu não posso sonegar a graça que eu recebi de Deus. Eu não posso sonegar a outras pessoas o mesmo perdão e graça que tenho recebido do Senhor. Então, preste atenção, o perdão não brota do nada em nossas vidas. Antes, ele é o resultado de um perseverante processo de escolher o caminho da cruz. Perdão é escolher o caminho da cruz. E é só da cruz que podemos dizer as mesmas palavras que Jesus disse aos seus algozes ali, que estavam zombando dele ali ao redor da cruz. Jesus teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então nós vamos ver alguns princípios aqui importantes acerca do perdão, para que você possa compreender. O perdão envolve sentimento, mas não é um sentimento, é um mandamento. É uma decisão comprometida em obedecer a palavra de Deus, em fazer aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. O primeiro princípio que eu quero te ensinar é que perdão não é um sentimento, é uma escolha. Vou repetir: perdão não é um sentimento, é uma escolha. Ou seja, você jamais vai sentir de perdoar alguém. Uma pessoa que talvez tenha te magoado, enganado, humilhado, abusado, traído, você vai sentir é de esganá-la, né? De se vingar, de retalhar. Você vai querer que o outro se lasque. A tendência imediata sempre é buscar alguma forma de vingança. É isso que brota da nossa natureza caída, nossa natureza pecaminosa. Mas para perdoar, preste atenção, é necessário morrer para os próprios sentimentos e ressentimentos. Nós precisamos negar a nós mesmos e realmente fazer aquilo que Deus sabe que é o melhor para nós. Vou repetir: perdão não é um sentimento, é uma escolha. Segundo princípio que eu quero te ensinar: perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Vou repetir: perdão não é uma sugestão da parte de Deus, é um mandamento. Acabamos de ler ali em Colossenses: perdoai uns aos outros, né? Então, nós temos que perdoar, é um imperativo de Deus. Jesus estabeleceu o perdão como uma lei inegociável. Vou repetir: é uma lei inegociável.
quando Pedro, né, o questiona lá em Mateus 18, sobre o quanto deve se perdoar, Jesus deixa claro que o perdão precisa ser um modo de viver, o estilo de vida de Jesus. Ou seja, devemos perdoar não apenas 7 vezes, como dizia a tradição rabínica, né, judaica, mas sim 70 vezes 7 é o que disse Jesus por dia. Ou seja, ninguém vai te ofender 490 vezes num dia. Em outras palavras, Jesus está dizendo perdoar sempre. Não importa quantas vezes alguém te feriu, te machucou, né? De alguma maneira ali te ofendeu ou produziu injustiças contra você. Perdoe sempre. Essa é a matemática espiritual do reino de Deus. Essa é a matemática de Deus. Perdão, então, precisa se tornar o estilo de vida do cristão. Será que o perdão faz parte da sua vida? Terceiro princípio, perdão é unilateral. Vou repetir, terceiro princípio, perdão é unilateral. Ou seja, o perdão não se baseia no merecimento daquele que te ofendeu, daquele que produziu injustiças contra você. Então, independente da sua atitude passada ou atual, devemos perdoar. Não importa se ela se arrepende ou não, se ela reconheceu o seu erro ou não, se ela nos pediu perdão ou não, precisamos perdoar. Por quê? Porque só assim podemos garantir a nossa saúde emocional e a nossa proteção espiritual. Lembre-se lá em Mateus 18, aquele que não perdoou seu conservo foi lançado na cárcere debaixo dos atormentadores. O que são ali os seus verdugos ali, os atormentadores? São demônios que muitas vezes perseguem a vida das pessoas porque uma amargura, um ódio, um ressentimento foi abrigado, guardado e mal resolvido está dentro dos corações. Então, se você não quer ficar aprisionado, se você não quer ficar vulnerável, susceptível aos verdugos, que são metaforicamente, aqui simbolicamente, um símbolo dos demônios afligindo e atormentando você nessa vida aprisionada emocionalmente falando, então libere perdão. Porque só o perdão pode garantir a nossa própria saúde emocional e a nossa proteção espiritual. Caso contrário, a raiz de amargura brotará trazendo sérias perturbações na sua vida. Está amarrado isso em nome de Jesus. Então, primeiro princípio, perdão não é um sentimento, é uma escolha. Segundo princípio, perdão não é uma sugestão, é um mandamento. Terceiro princípio, perdão é unilateral, só depende de quem perdoa, não depende da outra pessoa, do outro lado da história. Quarto princípio, perdoar não significa esquecer. Isso aqui é muito importante você aprender. Perdoar não significa esquecer, é o quarto princípio. Perdoar não é esquecer, mas é você não usar mais isso como um argumento contra aquela pessoa. Mesmo se lembrando daquilo que ocorreu, precisamos entender o processo da cicatrização da ferida. Ou seja, a pessoa curada não é uma pessoa que se esqueceu do que sofreu, mas é aquela que pode se lembrar do fato como algo superado, triunfado, vencido, confortavelmente agora, graças a Deus, a ferida foi aberta, mas foi cicatrizada, porque Deus, o Senhor Jesus, através da minha obediência em liberar perdão àquele que me ofendeu, veio, cicatrizou, me curou e me restaurou em nome de Jesus. Como é importante isso? Outro princípio, quinto princípio, perdoar alguém não significa fingir que não está ferido. Você não precisa simular que você não está ferido. Não. Se esse é o caso, para não boicotarmos, né, o relacionamento, precisamos ser honestos com a gente mesmo e com Deus, reconhecendo que a ferida existe. Reconheça isso. Se não ignorarmos a ajuda que Deus pode nos dar, vamos impedir que essa ferida se desenvolva e venha produzir amargura. Então, perdoar alguém não significa fingir que não está ferido. Não precisa dissimular, não precisa nada disso. E, por último, perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade, uma intimidade com aquela pessoa. Perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade com aquela pessoa que nos feriu e nos machucou. Aí vale um outro princípio, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se o outro, às vezes, não valorizou o teu coração, tem pisoteado o teu coração, tem te massacrado emocionalmente, lembre-se, você é obrigado a perdoar,
mas perdoar não nos obriga a estabelecer uma amizade, uma intimidade com aquela pessoa. É uma questão que deixa muitas pessoas aqui em conflito. Perdoar significa obrigatoriamente que tenho que ser amigo daquela pessoa? É o que muitas pessoas perguntam. Perdoar é incondicional. A amizade e a intimidade dependem da integridade e da credibilidade. Integridade e credibilidade. Então, existem requisitos que vão determinar se podemos ou não nos expor a uma amizade legítima. Não podemos escolher a quem perdoar e a quem não perdoar, mas podemos e devemos escolher quem será e quem não será um amigo. Porém, o fato de não escolhermos alguém, preste atenção, como amigo, não significa rejeitarmos uma convivência com essa pessoa ou tê-la como inimigo. Então, é uma linha bem fina aqui, mas necessário você compreender. Precisamos ter uma relação educada, né, normal, não tóxica, mas mínima, básica, educada, bem resolvida. Não é porque a pessoa te feriu, te passa de um lado da rua, você vai atravessar a rua. Não, pelo contrário, você vai passar nela, vai cumprimentar, vai tratar bem aquela pessoa, mostrar que você está bem resolvido, curado, restaurado, já liberou seu coração, perdoou, e não precisa ser o melhor amigo dela, mas você vai restabelecer uma convivência saudável com aquela pessoa, tá bom? Espero de alguma maneira ter contribuído para o seu conhecimento sobre esse princípio tão importante que é o perdão. Dá um joinha, siga o nosso canal, compartilhe. E aqui debaixo tem o link de todas as informações se você quiser semear nesse ministério, exercer a sua generosidade. Também tem os horários do culto, tem os nossos endereços. Entre em contato conosco, Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós.